A Não gente tinha vai. pensado por esse lado. Pois eu tive, inclusive, depoimentos de alunos dizendo assim, eu me sentia muito envergonhado de aparecer, da minha opinião, e agora sim eu consigo. Então, Que bom. varia. Fernanda, hoje está muito bom. A gente tem mais professores aqui. Ó, e você falou dessa questão de lugares, né? Nós estamos aí com a Regina, que está em outro estado. José Marcelo também, não sei, mas ele deve estar no Tocantins. Ele é professor também. Você está sem áudio, José Marcelo. Eu estou em Brasília. Ah, você está em ontem. Brasília? Você chegou? Bem-vindo, a seca. Obrigado. Eu vou pedir para vocês também usarem aqui o chat. Eu vou fazer algumas perguntas, se vocês puderem me respondendo também no chat, para a gente interagindo assim, também seria ótimo. Essa é a primeira pergunta, Simone, que eu ia fazer. De onde vocês estão teclando? De onde vocês estão vendo esse bate-papo aqui, que eu considero uma conversa? Vocês estão onde? Escreve aqui para mim no chat, para eu saber. Brasília, Gabriela. Brasília. A maioria aqui é BSB. Só para mencionar a Roberta, né? A Roberta também é professora, né? Lanei, Niterói, Ilha Solteira, São Paulo. Eu não conheço Ilha Solteira, que legal. Giovanni, Goiânia. Juliana Franca, São Paulo. Caldas Novas. Que legal, que legal. Se a gente tivesse uma aula presencial, sim, não teria, né, essa possibilidade. Então, e você sabe que esse webinário nosso na terça, ele é na terça, né? Eu abri uma exceção porque você me pediu quinta. Ele surgiu justamente por causa da pandemia, porque a gente, no primeiro momento ali em março, abril, a gente ficou muito distante dos alunos, né? Naquele período que ficou sem aula. E aí veio a ideia de fazer uma palestra semanal convidando palestrantes do Brasil e do mundo, né? Porque aí facilitou. E deu muito certo. Muito bom. Fizemos vários amigos por aqui, né, Regina? A Simone, por exemplo, eu conheci numa dessa, e eu não teria a possibilidade de ter visto todos esses webinários se não fosse por esse meio de comunicação. Então, teve seu lado bom, sim, Fadi, com certeza. Vamos priorizar ele, porque já teve tanta coisa ruim. Sim, com certeza. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui a minha tela. Simone, quando você quiser comentar, eu só queria saber se está tudo ok, se vocês estão vendo a tela. Eu não vou abrir no modo apresentação, porque senão ele vai ficar... Eu não vou conseguir ver vocês enquanto eu apresento. Mas vocês estão conseguindo ver certinho? Né? Sim. Tá certo. Fernanda, por mim a gente pode começar assim, tá? Vamos começar. Você já começou a bater papo com todo mundo, mas primeiro eu quero, né, falar boa noite para todo mundo que já chegou, tem gente chegando. E, Fernanda, muito obrigada por ter aceito, né? Eu só quero dizer, assim, que eu conheci a Fernanda, se eu não me engano, em 2018, num evento que a gente participou juntos, né, Fernanda? E até hoje a gente não tinha feito nada junto, a gente manteve contato ali, mas não tive a oportunidade. E agora, quando surgiu a oportunidade, fiquei muito feliz mesmo. Então, seja bem-vinda e espero que volte, assim, várias e várias vezes, né? Fernanda tem um trabalho muito bacana, muito mesmo. Então, assim, e, aliás, ela não tem um trabalho, ela tem mais de um. Mas com desenvolvimento, né, sustentável e tal, o meio ambiente é muito bacana. Então, eu vou deixar você, né, se apresentar para o pessoal. Você, aliás, eu até treinei para falar, gente, o nome dela é Fernanda Cornils, né? Ela me ensinou. Fernanda, bem-vinda, tá? Muito obrigada, Simone, pelo convite. Obrigada a todos e todas que estão aqui, né, com esse tempo valioso aqui para a gente bater esse papo. É uma honra estar aqui com vocês. Eu não sou paisagista, né, apesar de ter estudado arquitetura e urbanismo até o terceiro ano, quase quarto ano, na Universidade Federal de Pernambuco. E depois eu parei por conta de uma greve absurda. O som tá baixo, pessoal? Vocês não estão ouvindo? Escreve aqui para mim, por favor, no chat. A Lide Jardins falou que o som tá muito baixo. Vocês estão ouvindo, sim ou não? Eu estou ouvindo bem, Lid. Talvez é no seu note, não? Você não consegue aumentar mais? Tá ok, tá. Qualquer coisa fala que eu dou uns gritos aqui. Eu falo mais alto. E então eu não sou da área, eu não estudei, por exemplo, botânica, né? Mas eu praticamente, deixa eu me apresentar aqui,
eu, Fernanda Cornils, eu trabalho em 2 frentes principais. A primeira, eu trabalho com uma construção de presença e reputação digital, e sou PhD e professora e entusiasta. O que eu faço, assim, como minha causa é a conservação do meio ambiente. E fiz uma carreira acadêmica paralelamente a uma carreira profissional, né? Então, tanto eu tenho 2 agências de comunicação, que a gente trabalha com construção de presença e reputação digital, posicionamento em redes, tudo isso, e sempre dá uma prioridade a projetos socioambientais, porque é da minha formação. Então, eu sou formada em comunicação, fiz mestrado em políticas públicas ambientais na Universidade Federal de Pernambuco, fiz meu doutorado no CDS aqui, Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB, e meu pós-doutorado em História, na História da relação sociedade e natureza. E paralelamente sempre dei aula, que é o que eu gosto de fazer, né, eu falo que eu trabalho na parte de comunicação, que é a minha formação, que eu também gosto muito, mas a parte de meio ambiente é meu ativismo, né, é a parte onde eu tenho até uma liberdade maior, porque eu faço isso realmente por ser minha causa. E dou aula hoje no UniCeub, na pós-graduação de Desenvolvimento Sustentável e Análise Ambiental, no IDP, na pós-graduação de Storytelling, Construção de Narrativas, e como convidada da Universidade Federal de Brasília, na pós-graduação de História também, sobre relação sociedade e natureza. Então, sempre fui fazendo pesquisas e trabalhando nessas áreas e pensando, toda vez que eu me deparava com um tema ambiental, eu pensava como é que eu posso trazer isso para uma escala que possa ser aplicada. E minha tese de doutorado foi sobre a história da conservação de espécies ameaçadas de extinção no Brasil. Como foi essa narrativa, como foi a construção dessa narrativa para a conservação no Brasil. E durante minha pesquisa, eu entrevistei vários biólogos, vários botânicos, eu tive a oportunidade incrível de aprender com pessoas que trabalham com arquitetura e urbanismo também, com conservação de espécies, assim, essa área multidisciplinar, e fui vendo pesquisas e desenvolvimento de projetos que foram dando certo na área ambiental. E uma coisa que me chamou muita atenção, principalmente quando eu estudei conservação de aves, foi a questão dos jardins, né? Os jardins urbanos, como eles podem, e em alguns casos a gente vai ver aqui, contribuir para a conservação da natureza. Eu não sou, como eu disse, né, mas a gente não, se eu falar alguma besteira, me corrijam, né? Eu também não sou bióloga, estudei muito com os biólogos, estudei muito com os ecólogos, escutei bastante com botânico, mas não é minha área de formação, certo? Minha área de formação é desenvolvimento sustentável. Vamos falar um pouco sobre a extinção mundial de espécies. A gente vive hoje num mundo que está passando pela 6ª crise mundial de extinção de espécies. Antes dessa extinção que a gente está vivendo agora, a anterior foi a dos dinossauros. Lembra aquela história que muita gente, né, a ciência aponta que ocorreu, que houve um meteoro que caiu no planeta Terra e a espécie até então dominante, que eram os dinossauros, eles foram extintos. E que isso permitiu que nossa espécie, por exemplo, progredisse e hoje ocupássemos grande parte, quase todo, do nosso planeta, onde tem terra, tem humanos. E o que a gente está vivendo hoje é uma crise imensa de perda de biodiversidade no mundo inteiro, e isso tem consequências sérias, né? E qual é a primeira causa da extinção mundial de espécies? Só voltando um pouco antes, quando a gente fala da 6ª extinção, né, a 5ª extinção foi a dos dinossauros, é importante a gente frisar que não tem essa de salvar o planeta, né? O planeta já passou por vários episódios de extinções em massa, como dos dinossauros,
e ele continuará a existir, independente se nós humanos existirmos ou não. Então, vamos parar de olhar para o nosso umbigo e entender que quando a gente fala de conservação, a gente está falando também de manter as condições mínimas que mantém a nossa espécie nesse planeta. E a gente está vivendo um momento agora que prova que nosso impacto é tão forte, né? Eu lembro quando eu dei essa aula faz um tempo atrás, é uma outra aula que eu falo sobre extinção de espécies, e um aluno falou: "Ah, mas nós somos a espécie dominante agora". E eu falei: "Você acha? Deixa vir um vírus aí e vai mostrar que essa história de espécie dominante pode não ser bem assim, porque se você pegar na história da humanidade, você vê, né, a cada século, mais ou menos, você tem uma crise como essa. E depois ficaram me chamando da profeta. Mas é isso, chegou a Covid, que nem vivo é, né, que é um filamento lá de DNA, e mostrou que essa história de espécie dominante não é bem assim. E que a extinção de espécies, inclusive a nossa, pode vir a ser uma realidade, porque o destino de uma espécie é ser extinto. Então, nós não vamos salvar o planeta, nós vamos salvar as condições que mantêm a vida humana, né, sobre o planeta. Quais são as principais causas hoje de perda de biodiversidade, de extinção de espécies, de extinção de pássaros, de mamíferos, de animais aquáticos, marinhos? A primeira delas é a perda de habitat. Né, a perda de habitat. Cada vez tem menos área, menos habitat para que essas espécies vivam. Além de perder o habitat, a gente tem a fragmentação. A gente tem várias áreas miúdas, né, às vezes, várias fragmentadas, onde você não consegue manter ali, né, que sofre muito, por exemplo, pais cruzando com filhos, tendo, a gente chama pressão endogâmica, né, e você não consegue ter essa biodiversidade progredindo. A segunda, e isso o paisagismo tem uma contribuição histórica, eu não estou apontando o dedo para ninguém, mas eu estou falando que culturalmente a gente tem uma cultura de introdução de espécies exóticas, tanto comerciais como os pinheiros, eucaliptos, etc. E pinheiros é exótica invasora, ela sai invadindo, né, onde entra algumas espécies. Mas no paisagismo também. Tem uma pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco que foi feita no entorno do bairro da Várzea, na universidade, que lá 98% das espécies dos jardins eram espécies exóticas, elas não eram nativas, né. Mangueira, frutífera, vários tipos de espécies que foram introduzidas, e muitas porque são culturalmente consideradas mais bonitas, ou esteticamente é o ponto principal. A terceira causa, ela tem a ver também com a introdução de espécie exótica invasora, que são as doenças, né, muitas exóticas invasoras trazem doenças, mas também existem outras doenças que os animais e, as plantas também, né, têm extinção por conta disso. A quarta causa mais frequente é caça e coleta. A gente tem isso, por exemplo, em bromélias, né, se a gente for falar em várias plantas, e também em animais nem se fala. Se a gente falar em pássaros, em psitacídeos, por exemplo, a ararinha azul, aquela do filme Rio, quem viu o filme Rio, ela foi coletada na natureza uma a uma até ser extinta na natureza e vendida no mercado paralelo de tráfego internacional de aves a preço de ouro, peso em ouro. São, né, fortunas. E isso é uma das consequências também. E a quinta, a mais recente, mas que já vem se comprovando como indutora, é a mudança climática. A gente já tem alteração, por exemplo, de alguns biomas, algumas áreas, e isso vem também extinguindo espécies. O urso polar é um que está sofrendo muito com a mudança climática, e se a gente pegar o último relatório do IPCC, mostra que a gente, por exemplo, aqui no centro-oeste, vai ter uma desertificação, né, maior da savana. Recife, no cenário mais negativo, nem vai mais existir. Uma parte do Rio de Janeiro também. Então, a mudança climática gera isso. Essas são as 6, né, as 6 principais causas de extinção mundial de espécies. Se a gente vê perda de habitat, introdução de espécies exóticas invadoras, doenças, caça e coleta e mudanças climáticas. E o que a gente tem hoje no Brasil? Segundo a Red List, a lista de espécies ameaçadas, né, do Brasil, a gente tem o livro brasileiro. Nós temos
448 espécies tidas como vulneráveis, isso é da fauna só, tá? 406 em perigo, 318 criticamente em perigo, é ali no limite para ser extinta, né? Uma já é extinta na natureza, que no caso a ararinha azul, e 5 extintas não tem nem em criadouros. Então a gente tem um contexto, desde que eu comecei a estudar na minha tese de extinção de espécies, esse número só cresce, né? Tem gente que começa a pesquisar espécie, inclusive da flora, quando termina a tese, já não consegue mais achar exemplar. Então, assim, é um problema seríssimo. A gente está tendo, sim, uma crise de perda de espécies. E a vida, né, o planeta Terra é um organismo vivo que a vida ajuda a regular. Se a gente vê, por exemplo, a conexão entre as bromélias lá do sul da Bahia com o mico-leão da cara preta, né? Ele, quando vai tomar a água que fica armazenada, ele faz esse processo, então ele termina levando e ajudando a essa floresta a ter mais bromélias. Isso em ave a gente tem demais. Algumas aves têm tanto endêmicas, restrita apenas a uma região. O formato do bico teve uma coevolução com a planta e ali consegue fecundar outras plantas. Então a gente vê que a vida ajuda a regular a vida. E aí tem uma pesquisa muito interessante, que são as bordas planetárias, vou ver se eu dou um zoom aqui, onde foi traçado aqui de verde até onde a gente poderia ir em impacto sem desconfigurar as formas que mantêm a vida humana no planeta. E quais são as fronteiras que foram já ultrapassadas? Né? A gente tem a acidificação dos oceanos, o ozônio, o ciclo de nitrogênio e fósforo, que tem uma íntima ligação com a agricultura, né? Com a questão dos adubos, né, químicos, e a maior fronteira já ultrapassada é a perda de biodiversidade. Né? Tanto que é comprovadamente, e se a gente diz que a vida ajuda a regular o ecossistema, e a gente perde vida, logo estamos cada vez mais chegando no que os cientistas chamam de tip point, que é o ponto onde não há mais retorno. E a gente não consegue resolver essas condições de manutenção da vida humana no planeta. Eu tenho o exemplo a primeira causa, né, a perda de habitat, aqui da Mata Atlântica, previsto quando chegaram ali os primeiros colonizadores, né? A gente não fala hoje mais, né, descobrimento, é a chegada dos colonizadores europeus, onde você tinha uma área grande, né, de Mata Atlântica. Agora, é bem interessante também que ela não era uma mata primária. As pesquisas hoje comprovam que quando os colonizadores chegaram, a Mata Atlântica já tinha sido alterada em 2/3 de seu território. Né? Ela era manejada pelas populações indígenas para roça, para abrir clareira, então existia a roça de macaxeira, né? Existia todo um contexto ali de manejo, né? Essa história que era totalmente intocada, isso já caiu por terra. Mas se você vê aqui a área da Mata Atlântica, e esse aqui eu acho que é 2017, esse mapa, o que a gente tem de remanescente de Mata Atlântica hoje, a gente percebe que tem uma perda muito grande de habitat. Né? E para onde foram essas espécies, tanto da fauna quanto da flora? Você tem fragmentos, né, pequenas áreas que não correspondem nem ao mosaico total, são como se fosse uma concha de retalhos, né, do que foi o habitat. Então, a perda de habitat é o principal causa de extinção de espécies. A partir daí começou um debate imenso, tá, de vários grupos que começaram a trabalhar com o que viria a ser ecologia da paisagem e com biologia da conservação, e esse foi um debate dominante entre 1980 e 1990, que foi o debate SLOS. Alguém já ouviu aqui? Escreve para mim aqui no chat, pessoal, por favor. Alguém já ouviu falar desse debate SLOS?
sobre conservação de espécies ameaçadas da fauna e da flora. Foi um debate. Não, nunca ouviu. Marcelo também, a Juliana. A Roberta já ouviu. Roberta é bióloga. A Lili nunca ouviu. Então, SLOS significa engenheira florestal, sim. A Sara também já ouviu falar. SLOS significa single large ou several smalls. É uma única grande ou diversas áreas pequenas. A pergunta era para como Diamond, vários pesquisadores de ecologia da paisagem e conservação. O que é mais importante? A gente ter uma reserva ambiental nesse ambiente tão fragmentado, grande, ou ter várias pequenas. E eles começaram a fazer esses estudos em vários locais do mundo, inclusive em Manaus tem um teste que eles desmataram várias pequenas e fizeram uma grande e desmataram uma área ao redor para poder ver como se comportava, né, as espécies da fauna e da flora dentro desse contexto. Então, esse foi um debate que dominou a conservação. SLOS está aqui escrito, ó, escreve SLOSS. Né? E aí, qual foi a conclusão que chegaram? Que depende da espécie para conservar. Mas, às vezes, se você tem várias áreas pequenas, desde que elas sejam conectadas, tá vendo aqui um corredorzinho? Desde que elas sejam conectadas entre si, e estou bem simplificando, porque isso existe também outras implicações, mas se você conseguir ter áreas pequenas conectadas, para muitas espécies é até melhor do que você ter apenas uma única área grande. Isso não se aplica, por exemplo, para felinos de topo de cadeia, como a onça pintada. Ela precisa de uma área grande, ela anda 15 km por dia. Mas, assim, para várias, e principalmente para aves, e para alguns primatas menores, você ter áreas conectadas pequenas funciona muito, muito bem para a conservação da biodiversidade. O outro ponto que se chegou no debate SLOS foi qual é a reserva melhor? É uma reserva arredondada ou uma reserva comprida, né? Como a língua, assim, achatada, uma elipse. Qual que vocês acham que para a conservação da biodiversidade, vamos colocar de plantas, qual é o melhor formato de uma reserva ambiental? A1, que é essa aqui mais arredondada, ou uma elíptica, ou A2? Vocês podem escrever aqui, eu gosto de interação, minha gente. Então escreve aí no chat para mim, para eu ver que está todo mundo acordado, conversando. Qual que vocês acham que conserva melhor e mais espécies? Geralmente é uma área arredondada. Aê, a Liliane já matou a charada aqui. Depende das plantas, concordo. A área de borda, né? Essa efeito de borda, né? Ele prioriza pioneiras, né? Então, o que ficou comprovado? Que reservas mais arredondadas, elas tendem a ter essa área interior core, né, mais preservada e menos efeito de borda. Então, isso também interferiu, o debate SLOS trouxe esse tema, porque também foram feitos diversos modelos, né, de desenhos de reserva, e chegou-se à conclusão que quanto isso aí, né, a Sara, a Juliana, a Giovanni, todo mundo aqui acertou, que quanto mais arredondada, melhor. Né? O efeito de borda, Vânia, é quando você tem, por exemplo, aqui é uma reserva, vamos dizer que é uma reserva de uma área de Mata Atlântica. Aqui você tem no branco uma plantação de soja, certo? Tá vendo que tem uma linha mais escura aqui? Essa aqui é a borda, né? É a borda da reserva. Vai ter muito mais incidência solar, vai ter algumas espécies que vão ter mais facilidade de nascer na borda, né? Do que no miolo, onde você tem mais sombra, é um outro tipo de espécie. Então, são geralmente as pioneiras, as que chegam primeiro, né? Que você desmata, favorece exóticas, invasoras. Então, o efeito de borda, simplificando, é isso.
né? Quanto mais borda você tiver numa reserva, mais difícil vai ser a conservação de espécies. Aí vem a pergunta. Sim, tudo bem, Fernanda. E o meu jardim com isso, né? Que eu... De nada, Vânia. E aí, que eu tinha que mostrar toda essa introdução para apresentar para vocês 2 conceitos da biologia, da conservação e da ecologia da paisagem que podem ser aplicados em pequenas áreas, inclusive áreas urbanas e inclusive em jardins, dependendo do caso, claro, né? Mas para algumas espécies eles são extremamente eficientes. O primeiro a gente tem corredor ecológico, é algo maior, né? É um corredor. E o segundo, muito aplicado em jardins, por exemplo, eu vi uma pesquisa que mostrava a viabilidade aqui no Jardim Botânico de Brasília, no bairro Jardim Botânico, da aplicação de stepping stones, né? O que seriam stepping stones? Aqui? Ah, não, cadê? Stepping stones seria mais ou menos quando você vai atravessar, vamos dizer, um rio, não tem aquelas pedrinhas, você vai pulando um, pulando outro, pulando outro, pulando outro, né? O corredor ecológico são corredores de vegetação que ligam aquelas pequenas áreas, né? Você conseguindo ligar áreas na cidade, né, você consegue criar corredores de conexão, chamados corredores ecológicos, onde você não vai ter uma população presa só aqui, uma outra população sofrendo pressão endogâmica aqui, né? De aves, por exemplo, aqui você consegue até falar de pequenos mamíferos, de primatas. Você vai ter aqui um cruzamento endogâmico entre membros da mesma família, tende a extinguir. Fora que esses primatas, vamos colocar os macacos, né? Eles comem aqui, defecam, levam sementes e fica só aqui nessa área. Tende à extinção. Aqui você tem uma outra família da mesma espécie. Se você consegue conectar com vegetação, você cria corredores ecológicos, né? Então você consegue tanto que esses bichos, eles semeiem essa área, porque eles vão comendo e defecando, como você permite uma troca gênica, né, muito importante para a conservação. Então, esses corredores, mas isso não dá para fazer não, professor, só acontece em área muito grande. Bem, aqui a gente tem Porto Alegre, né, uma avenida central que fez esse corredor de árvores para ligar um parque urbano a uma reserva ambiental, certo? E os edifícios ao redor criaram os stepping points nos seus jardins, nas varandas, muitos aderiram a um projeto de usar espécies nativas. Então, aqui você tem ave, né, indo e vindo e conseguindo chegar nessas áreas. Os stepstones, ou trampolins ecológicos, eles, às vezes, eles não são conectados por corredores ecológicos. Não é possível conectar, por algum motivo, urbanização, vários motivos, né? Corredores ecológicos funcionam muito bem se você tem um corpo d'água, né? Por exemplo, um riacho ligando uma área e outra, você consegue, a gente viu isso no projeto IP, em São Paulo, que moradores de condomínios que tinham riacho no fundo dos condomínios concordaram em deixar uma área inteiriça, né, de vegetação, e também ligou uma reserva à outra, né, e isso fizeram via paisagismo das suas casas, né. Então, conseguiram ligar com o corredor, né, mas às vezes não é possível ligar com o corredor. Então, esse conceito de stepping stones é muito forte, muito amplamente usado para a conservação, por exemplo, de aves. Aqui, no Cerrado, a gente tem psitacídeos, arara, as jandaias, elas usam muito, por exemplo, árvores e áreas de pouso nos condomínios aqui, por exemplo, Jardim Botânico, Lago Sul, Parkway. Elas fazem um ponto
conseguem voar para outro ponto, para outro ponto, para outro ponto, até chegar a uma reserva maior. Então, stepping stones ou trampolins, a gente pode fazer em jardins de casas, em jardins de varandas de edifício, né? Já acontece em vários países do mundo e com sucesso na conservação, principalmente de espécies de aves, né? Você conseguir plantar, né, essas aves. E aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, de uma cidade, agora esqueci o nome dela, no Pará, que ela é feita toda com corredores, pensando nesse manejo, né, nas ruas, mas você também tem as casas com jardins com espécies nativas, que a gente tem uma área, acho que aqui é São Paulo, que você está vendo como tem áreas divididas, né? E que levam, é porque aqui cortou, levam para esse corredor, você tem stepping stones que levam para esse corredor ecológico, que chegam também em uma reserva. Então, para que funcione, o que é que tem que ter, né? O que é que as pesquisas mostram? Eu trouxe aqui o exemplo do Pierre Adolphe, mas assim, tem outros exemplos que ele nem trabalha só com espécies nativas nos jardins dele, mas ele prioriza, assim, e principalmente ele traz as gramíneas, né? E a ideia do jardim perene. Tem esse jardim do Highlight em Nova York, tem outros jardins que ele também trabalha, vocês devem ter ouvido falar dele mais do que eu, mas essa ideia de que um jardim que não precisa ser replantado, 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 porque senão você acaba com o stepstone, acaba com esse pouso, né, essa parada, né, esse ponto. Então eles são sazonais e eles são perenes. É ideal que você tenha jardins sazonais e perenes para que os step points funcionem, né? Esses trampolins. Outro exemplo que a gente pode aplicar muito no Cerrado, já vem sendo aplicado, né, que está tendo uma mudança cultural agora, é a valorização das gramíneas, né? Que geralmente a gente procurava antes jardins que não tinham essa valorização tão grande de gramíneas e todas essas bosque, subbosque, você tem várias, como é que é o termo? Não é, estratos. Aê, obrigada, Juliana, obrigada, Roberta. Estratos em um jardim. Isso tudo facilita. Tem jardins assim sendo construídos em telhados verdes, né? Telhados verdes são excelentes, stepstones. Na Alemanha se usa bastante. E também a questão de espécies nativas nos jardins. Eu ando aqui por Brasília e eu fico vendo, meu Deus, é tanto o povo ama os pinheiros europeus aqui nas casas do Lago Sul, aquele banho de pinheiro europeu, grama esmeralda que você vai usar um absurdo de água, né, para ficar irrigando, irrigando, irrigando. O consumo disso não é sustentável. A gente tem Buller Marx, né, que foi um dos primeiros a usar aqui no Brasil, assim, que eu tenho conhecimento, talvez vocês conheçam outros paisagistas, que começou a usar uma série de espécies da Mata Atlântica nos seus projetos paisagísticos, então ele trouxe isso também. E a gente também tem aqui Jardins do Cerrado, vocês conhecem esse projeto? Jardins do Cerrado. Conhecem? Já ouviram falar? Que se produz, conhece, sim, que é uma prioridade de espécies nativas do Cerrado, gramíneas, né, e de jardins perenes com espécies nativas. E esses jardins têm um potencial de atrair espécies, de contribuir com a conservação da fauna. Mas é aquele problema, né? Quando eu falo árvore de Natal no Google, a gente olha, tá lá, né? O pinheirinho. Então, é cultural. O maior desafio não é técnico hoje. A gente não consegue ter mudas comerciais. Já tem instituições que trabalham com mudas. Não mudas, não, dependendo da espécie, é o que a gente chama semeadura direta, né? Eu já trabalhei com
uma área que foi feita a semeadura direta, mas também temos mudas, tem o engordamento que se faz depois, né? Então a gente já tem Central de Sementes do Cerrado, são várias associações. No meu condomínio, por exemplo, a gente fez um viveiro de nativas, né? A gente estava engordando as áreas verdes do condomínio com espécies nativas. E isso atraiu muita fauna, vem atraindo bastante. Então, assim, mas isso é só em área grande. Não. Eu vi uma pesquisa de um aluno lá do CDS, né, que ele disse que em casas médias aqui de Brasília, se a gente conseguir ter 4 árvores nativas em cada jardim, né, ele nem botou as graminhas, mas 4 nativas, a gente já consegue contribuir para a conservação das aves em mais de 20% de algumas espécies, entre elas os psitacídeos, né. Então é algo que está ao nosso alcance. Vocês como paisagistas, vocês trabalham com isso, né, introduzir, mostrar que culturalmente a gente não precisa só consumir, espécies exóticas invasoras, porque tem valor comercial, não antes eu via essas plantas não têm valor comercial. Eu vejo cada vez mais gente me perguntando e diz assim: "Fernanda, você sabe quem faz jardim nativo? Você sabe quem faz jardim do cerrado? Você sabe quem" o tempo todo me perguntam isso. Então, se vocês fizerem, me avise que eu indico, certo? Porque as pessoas perguntam isso demais. Na minha casa, eu ainda não consegui fazer todo o meu jardim, mas eu fiz um pedaço entre os muros e eu só plantei espécie nativa. Só tem espécie nativa do cerrado. Cajuzinho, pequi, tem, qual é a outra? Uma roxinha que eu nem conhecia. Plantei uma cagaiteira. Então, assim, e estão lá, né. Você precisa de menos consumo de água, por exemplo, né. Então, é pensar nisso. E quando essa justificativa, eu vejo, explicando, por exemplo, para as pessoas: "Olha, por que que é legal ter uma espécie nativa? Veja só, uma espécie nativa você gasta quanto? R$ 500 para irrigar seu jardim por mês? Então, você vai passar a gastar menos, mas ele vai mudar, né. Você valoriza a biodiversidade, você fala da perda de biodiversidade, você conta isso, as pessoas tendem a valorizar mais. E o que que eu vejo? Elas contam isso para as outras pessoas, né. "Olha, esse meu jardim é um jardim nativo. Por quê? Porque eu quero contribuir com a conservação de espécie e tal". Tem gente que não gosta de arara e papá, né, tem um povo que reclama, mas aí vai reclamar de tudo mesmo, né. Mas é uma mudança muito mais cultural do que hoje técnica. Tecnicamente, a gente tem alguns limites, por exemplo, o manejo do fogo em gramíneas, em jardins, porque o fogo, o cerrado precisa, né, do fogo. Tem algumas, mas esses desafios já estão, tem amplas pesquisas e já é possível, né, fazer e ter como usar essas espécies. Para que funcione, o primeiro passo é o desafio cultural. O que que a gente teve na Califórnia? Né, eu acho que vocês viram essas histórias dos incêndios na Califórnia, né? Incêndio, incêndio, incêndio na Califórnia, aquele horror, né? Aqui também, né, minha gente? Mas o que que fizeram? Uma falta d'água absurda. E as pessoas começaram a tirar as gramas dos jardins e colocar gramíneas nativas, certo? E isso virou cultural. Hoje tem campeonato de jardim nativo, né? Então é possível sim mudar. Eu prefiro usar nativas do que eu botar a grama sintética no jardim, né, que também tem gente que diz: "Não, vou botar logo sintética", mas você atrai a fauna, além de tudo você contribui com a saúde ambiental. Outro limite técnico é o uso do fogo, né, porque algumas espécies do cerrado elas são manejadas. Outro limite que a gente tem aí é a mudança climática, que vem ocorrendo numa escala muito grande, então a gente vai ter que aprender a se adaptar a essas nativas, né, como a gente vai lidar com essas mudanças, assim, e é o limite também dos recursos hídricos. O jardim nativo sazonal, né, ele tende a ser, além de contribuir com a conservação direta de espécies, ele contribui com a conservação ambiental, porque ele tem
geralmente uma diminuição do consumo de água. Por quê? Porque essas espécies são adaptadas ao ecossistema onde elas estão. Então, por hoje, é o que eu tenho aqui para a gente começar a abrir um bate-papo. Agradeço, assim, estou aqui para, se tiver alguma dúvida que eu souber responder, eu estou aqui para a gente abrir os microfones e conversar. De qualquer forma, eu quero agradecer demais a Simone, a todos vocês, adoro falar sobre esses temas, e quero convidá-los a seguir meu Instagram, tá aí, Fernanda Cornews. Sigam, sempre trago temas sobre essa área, né, e também sobre os outros trabalhos que eu faço. E aqui também vocês têm meu e-mail, qualquer dúvida, alguma coisa que quiserem conversar, falar comigo, também estou à disposição, tá certo? Alguém quer alguma contribuição, alguma dúvida? Fernanda, muito bom. O pessoal está comentando muito no chat, né? Agora Eu vamos estou lá, vendo, muito Roberta. obrigada. Sandra está dizendo que foi curto. Que bom, Sandra, eu vou tomar isso como elogio, porque é um desafio. A Liliana Roberta está falou. na fila, então vamos lá, Roberta. Muito bom, Fernanda. Ótimo, sua fala, muito boa, muito, muito segura, adorei. E é Muito só obrigada. compartilhar. Você conhece aquele trabalho? Ele é da Unesco, uma publicação da Unesco, na verdade até de 2001, mas é um tema bem relacionado a esse, que eles é aquele vegetação no tempo e no espaço, que eles foram fazendo uma comparação de como é que era o uso e ocupação do solo no Distrito Federal de 1954, geraram os mapas, e eles terminaram em 98. Olha que legal, não conheço. Então depois eu passo para Simone, mas você consegue o PDF, assim, são a vegetação no tempo e espaço. Tá. Esse mapa é muito legal, a gente vê como é que foi essa ocupação do solo no Distrito Federal, logicamente aumentando as áreas agrícolas, a urbanização. Ele traz até qual é a proporção de vegetação de mata, de campos, né, de cerrado típico. Mas o que me lembrou é que uma das sugestões que ele faz até no trabalho, nessa publicação, é sugerir não só os jardins, mas a própria arborização urbana também do Distrito Federal. Como um corredor ecológico, né? Até porque a gente tem aqui a área do Jardim Botânico, da área de Jardim Botânico, né? Da ESAF, Floresta da NB que se juntam, com a Estação Ecológica e Parque Nacional, que são muito amplas, mas exatamente estão muito distantes uma da outra. De serem, mas é possível até ser conectada várias dessas áreas, com corredores também. Sim, tem uma publicação também de um congresso de arborização urbana, do professor Manuel Cláudio e da professora Carmen Regina, que eles também até fizeram uma listinha de árvores, no caso, para as pessoas manterem ou inserirem nesses projetos de paisagismo, que eles falam, se nessas APAs, né, no Lago Sul, no Parque Uê, no Lago Norte, a gente mantiver e inserir essas árvores, qual é a contribuição exatamente para poder conectar essas áreas, né? Então, adorei aí muito obrigada. Seu webinar, assim, parabéns. Obrigada, muito obrigada. Eu também gostei demais de falar com vocês, quero ouvir mais contribuições, adorei esse trabalho, vou dar uma olhada. E se a gente pensar assim, quando a gente fala cerrado, né, é muito amplo, mas hoje a última contagem são o que se chamam 12 fitofisionomias, né? Então, quanto mais próximo aos corpos d'água, você tem chegando ali a espécies mais altas e até as veredas, que é quando o lençol freático aflora, né? Até os campos, né? Até o campo limpo, que seria um campo que você andaria, vamos dizer, sem ter que desviar tanto. Então, a gente tem uma diversidade absurda de espécies que dá para usar, sim, inclusive no paisagismo, em jardins, em várias a Central de Sementes Cerrados, por exemplo, faz essas coletas, inclusive na Chapada dos Veadeiros, você pode participar se quiser das coletas, é bem interessante. Obrigada. Parabéns, Fernanda. Muito obrigada. Alguém quer contribuir, falar mais alguma coisa? Vocês conseguem me ouvir? Sim, Juliana, pode falar. Para mim é sempre uma surpresa, eu sou bióloga
e ouvir as pessoas dizerem sobre isso, porque eu moro aqui no interior do estado de São Paulo, numa área muito ajardinada, numa cidade muito ajardinada, com uma arborização urbana legal, mas que totalmente exótica, e a gente tem tentado implantar e falar desses conceitos para os paisagistas, para os arquitetos, mas ainda há aquela resistência medonha, né, de que isso não vai dar certo e tudo mais. E é sempre bom ouvir dentro dessa área, ouvir disso dentro do paisagismo. Parabéns, foi bem legal. Obrigada, muito obrigada, Juliana. É um desafio a ser, né, a ser alcançado, né, mas vocês estão, a gente, né, está numa área que é cheia de desafios, né, então não seria diferente, e eu vejo que cada vez está mais simples, na verdade, assim, eu percebo que as pessoas estão, sim, ficando mais abertas quando você já era muito valor. Quando vocês, né, a pessoa se sente mais convidada até experimentar. Eu já ouvi, por exemplo, mas o cerrado é muito feio. Aí eu mostrei uma foto do Jardim de Maitreya florido, ali na Chapada dos Veadeiros, assim. Nossa, pois é, o cerrado é feio. Né? Não necessariamente. Vamos educar cultural. Por isso que eu digo, eduque também. Poste nas suas redes sociais, mostre, fale sobre isso, porque isso ajuda todo mundo a criar, aumentar né, essa percepção de valor que existe nas nossas nativas, porque o Brasil é o país mais biodiverso do mundo. Nós somos campeões mundiais de biodiversidade. A gente estava ali meio empatado ali com Madagascar, só que Madagascar, por ser ilha, né, tem essa vantagem, mas ela é menor, então a gente, na última contagem, a gente é o país mais biodiverso do mundo e a gente não precisa amar essa biodiversidade até a morte, né? A gente pode ajudar a conservar ela. Fernanda, hoje foi a última aula da disciplina de paisagismo, né, que eu ofereço aqui na Unesp, e é para agrônomos e para biólogos. A gente tinha 11 grupos para apresentar o trabalho, e desses 11 grupos, só um apresentou com plantas nativas de cerrado. Todos os demais usaram plantas exóticas. Eles não lembraram de... Não, teve um grupo que ainda lembrou de uma mica de cadela, eu acho que foi essa. Mas só um grupo, e era um grupo de biólogos. Eu falei, gente, eu estou numa região do estado de São Paulo que era Mata Atlântica, e que deixou de ser Mata Atlântica e hoje tem influência do Cerrado. A gente atravessa, já está no Mato Grosso, 6 quilômetros, então tem bem a influência do Cerrado, e a vegetação que se adapta aqui hoje é a de Cerrado, por todos os estudos que foram feitos. Mas isso me impressiona quando eu peço esses projetos, porque mesmo ao longo do tempo, eles insistem em colocar plantas tradicionais. Eu tento mostrar, olha, floração de tal árvore, Amaryllis, que está florescendo agora aqui, mas na caliandra, mas parece que eles se mantêm dentro do tradicional mesmo. Então, como fazer essa virada com o estudante é bastante desafiador. Com certeza, com certeza. Tem um curso lá em Pernambuco que eles fizeram uma proposta do trabalho final, e isso eu tive também na UFPE, em paisagismo, que foi 3, lá na UFPE a gente tem até paisagismo 4, eram umas praças, umas áreas verdes na cidade só com nativas. Esse era o desafio. E foi aí que eu fiquei, uau, que coisa incrível, né? Porque eu achava que coqueira era nativa até então, mangueira era nativa, jaca era nativa. Aí que eu fui entender, né? Então, assim, talvez seja um desafio interessante colocar, né? E pensar como podemos fazer só com nativas, por exemplo. É um super desafio, sim, porque também tem um desafio comercial, né? Tem um desafio comercial, mas eu vejo que está cada vez mais sendo possível, tanto que você tem hoje paisagistas reconhecidos no mundo por trabalharem com jardins perenes e espécies nativas.
Você tem já esse nicho aí, a gente precisa conseguir, né, ampliar ele. É um super desafio, Regina, é um super desafio mesmo, mas... Abrir essa visão, né, de ver que o Cerrado tem beleza. Né, o quanto que tem de trepadeira no Cerrado, tem muita trepadeira, né, e não tem, das trepadeiras você tem pouca produção. Das árvores você já encontra produção, mas das trepadeiras, tem cada trepadeira maravilhosa. A central de sementes do Cerrado, ela tem uns... É porque veio meio misturado as sementes, mas consegue ter tanto uma quantidade grande de gramíneas, bem biodiversa, assim. A última vez que eu vi, estavam com 136 espécies, né? Eu considero que é um bom começo, fora as arbóreas, né? Então, assim, já está começando, a rede de sementes Cerrado, sim, tem duas, eu quero lembrar da segunda, que também é bem interessante, a gente já fez um projeto com eles. Está começando, está aumentando aí essa possibilidade de ter essas espécies, né? E toda a parte técnica. Na UNB tem um grupo, comandado pela professora Isabel Smith, que ela estuda como faz esses reflorestamentos, como é que é melhor plantio direto, plantio direto não, ela toda vez corrige, semeadura direta, como é que é o engordamento, se vai ser em mosaico, em linha, se irriga, se não irriga, não usa adubo, né? Então tem toda já uma pesquisa ampla, com sucesso, assim. Eu trabalhei na sistematização dos aprendizados do projeto Cerrado de Alapão, e tinha a área de reflorestamento e uso do fogo, né, para a conservação. E eles conseguiram resultados incríveis e rápidos, 10 anos, assim, áreas reflorestadas do Cerrado. Eu fiquei impressionada com o que eu vi. Então, acredito que a ciência já tem muita resposta, né, agora mudar a cultura é o próximo passo. Né? Obrigada. Muito obrigada a você. Posso falar? Fale, Liliane. Eu estava procurando aqui uma imagem que eu vi esses dias, que eu até salvei. Foi um estudo do IBAMA, de 2019, que eles levantaram 164 espécies invasoras, né? E aí as principais vias de introdução eram através de plantas ornamentais, contaminantes sem mudas, transporte de solo e resíduo de poda. E aí, se a gente pensar que a maioria é pelas plantas ornamentais, né, usar nativa, a gente já elimina esses problemas. Ajuda bastante. Se você for ver a questão da flora de Brasília e a introdução dos pinheiros, são exóticas invasoras, né? A gente tem um jardim botânico em Brasília, que é um jardim botânico raro, porque o jardim botânico era para espécies exóticas, a gente tem um jardim botânico que tem cerrado. Se você olhar a invasão dos pinheiros no jardim botânico, é um absurdo. O cálculo da última pesquisa foi que em 50 anos a gente não vai ter mais cerrado no Jardim Botânico por conta daqueles pinheiros que todo mundo sofre quando fala em tirar, porque quer tomar café da manhã lá embaixo, né? Um super problema, mas é para mostrar assim, como a gente tem a questão das invasoras, é a segunda maior causa de extinção de espécies no mundo, é a introdução de espécies exóticas invasoras. Então, para você ver que realmente, se você reduz as exóticas invasoras, assim, invasora nem devia pôr, na minha opinião, mas se você reduz as exóticas, você consegue substituir, né? Claro que tem que estudar, né? É um outro desafio, mas assim, você já diminui também esse problema, esse vetor, né, de extinção. Ô, Fernanda, boa tarde, boa noite, Marcelo. Deixa eu dar uma contribuição aqui de alguém que saiu do Cerrado e agora está morando numa região completamente diferente, litorânea. Pois eu saí da Mata Atlântica e vim para o Cerrado, Marcelo. Exatamente, movimento contrário. Mas no Cerrado eu era muito entusiasta de todo esse movimento que você demonstrou e fiquei muito satisfeito de ver que aqui na região onde eu estou morando hoje existe um movimento, e você como pernambucana vai se identificar mais ainda com isso, de preservar a zona litorânea usando vegetação nativa e evitando os efeitos da erosão do mar.
Tem muita região aqui no litoral norte de São Paulo que o mar já está invadindo, e a solução que as pessoas dão é colocar grama, é colocar coisas que não pertencem ao bioma. E eu fiquei muito satisfeito de encontrar aqui na região que eu moro um pessoal que defende muito permitir que essa vegetação retome, e os efeitos disso são fantásticos, são fabulosos. É meio que evitar que Boa Viagem e Olinda perdessem tudo que você sabe que já perderam. Mas, maravilha, a tua abordagem é muito simpática, muito graciosa. Parabéns e obrigado. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada mesmo. Pois é, a gente tem várias iniciativas em vários biomas, né? Na Mata Atlântica também. Você tem bairros agora sendo construídos, inclusive em Recife. Aqui tentaram fazer isso no Noroeste, né? Não sei se aconteceu, mas estava lá no projeto, né? Que não poderiam ter exóticas invasoras, e que na Mata Atlântica também tem várias áreas que estão sendo colocadas assim. E essa relação entre o nível do oceano e praias, e que estão descobrindo que o segredo não é engordar a praia com areia, mas sim plantar a nativa, é incrível, né? Ou deixar a vegetação que já existia lá um dia voltar e se desenvolver e parar de invadir, parar de inventar, isso. né? Isso, né? A gente muito, muito interessante. Também, principalmente em área de mangue, isso também está acontecendo. Em Restinga, em Manguezais também. Muito bacana, parabéns. Obrigada. Vou só fazer um comentário. Tá para sair, provavelmente deve ser no próximo ano, um livro para arborização urbana, mais focado mesmo para gestor, para tomador de decisão, para população e até paisagista. Vai ser sobre vários assuntos e uns capítulos exatamente sobre espécie exótica invasora. Por quê? Mas é interessante a ideia porque ele vai sair para cada bioma. Porque às vezes uma espécie que é invasora, né? Um bioma não é para o outro, a gente vê que muitas são em comum. Então, Juliana, né, que falou que é de São Paulo, é o caso até agora lá do Parque Trianon, que eles tiveram que retirar aquelas palmeiras Acia forte, que é uma espécie australiana, que é muito usada no paisagismo, muito usada aqui em Brasília, e que no Parque Trianon estava se espalhando e prejudicando o crescimento das nativas de Mata Atlântica, né? Se a gente for pensar em Parque Trianon, a importância dele dentro ali da cidade de São Paulo, né, dentro da Avenida Paulista, e para quem não conhece, fica até assim, nossa, mas vai tirar? E a gente sabe que era, né, um movimento certo. E aqui para Brasília tem uma instrução normativa, não sei se, né, todos os paisagistas que têm conhecimento, se não me engano é de 2018, que já traz essa lista das espécies exóticas invasoras, tanto de fauna e de flora aqui no DF, tem uma lista das possíveis invasoras. E assim, para quem faz trilha aqui pelo Distrito Federal, a gente vê não só os pinheiros, mas a agave também. Tá terrível a quantidade de agave espalhando. Margaridão amarelo. Margaridão amarelo. Leucene, então, não se fala. A espatódia campanulata, que a Nova Cátedra já não planta há mais de 20 anos e ainda tem gente que, né, sugere para paisagismo. E algumas outras aí, algumas dracenas também, e que eu sempre gosto também de comentar com meus alunos, tanto da escola de paisagismo, né, como de outra instituição, que a gente, como paisagista, tem essa responsabilidade, né? Então, a leucena é uma praga impressionante, mas outras que talvez as pessoas não se deram conta ainda, como a agave, como algumas dracenas, como a Fernanda falou, né, o margaridão, o próprio ipê de jardim, né, aquele tecoma stans também, é outra planta que se espalha e que as pessoas acham simpática e às vezes até por boa vontade vão plantando para poder salvar o planeta, né? E aí, infelizmente, não percebe a importância realmente daquelas que são nativas e tiram a nativa para colocar ainda essa exótica invasora. Então, acho que essa publicação aí vai ajudar muito, né, nesse sentido, e assim, acho que é bom a gente ir divulgando como paisagista para as pessoas terem conhecimento, né. Mas aí deve sair ano que vem essa publicação, e acho que ela vai ser bem bacana, porque ela vai falar para os biomas, né, o que não deve ser plantado, por ter essa característica aí de exótica invasora. Exótica invasora.
Eu tenho um ex-aluno que trabalhou na Prefeitura de São Paulo, ele trabalhou daí no Trianon, né? E hoje ele dá assessoria, que é o Gabriel Kett. E nesse período que ele estava trabalhando na Prefeitura, foi logo assim que ele formou, ele estava responsável, junto com outras pessoas, de mais 2 pessoas, de fazerem as marcações nas ceafostas que tinham que ser retiradas. E diz que o público que frequentava... Nossa, mas por que vocês estão marcando? Vocês vão tirar... E ele tentava explicar, olha aqui, esse subbosque tem terreno invadido, não está deixando as outras plantas crescerem. Tem que ser mas as pessoas campanha. Não entendiam por que elas estavam sendo marcadas. Quando foi para a retirada, ele já não estava mais participando, né? Mas se na hora que eles marcaram já era confuso, imagine na hora de retirar, então. Porque as pessoas não entendem por que tem que retirar. Tem um movimento que foi polêmico em BH, que é Fico-Ficos. Já ouviram falar? Fico-Ficos, que queriam tirar os ficos. E foi uma revolta, o pessoal fez o ficos de praia e tudo. E aí criou-se um movimento que o nome é Desmatamento do Bem. Eu até escrevi um roteiro para um vídeo sobre aqui o Jardim Botânico, porque a gente fez o trabalho de educação ambiental para as crianças, para falar do pinheiro, que o pinheiro não deixava o cerrado, que acabava com as passarinhas. Esse meio melodramático o negócio. Claro que não existe espécie ruim nem espécie boa, né? Mas é que ali, naquele contexto, acontecia aquilo. E quando a gente foi falar do desmatamento do bem, né? Nossa, teve gente que se abraçou no pinheiro, foi uma coisa assim, a explicar. Eu tive a oportunidade de viver com um biólogo da conservação raiz, né? Que andava com a 12, né? Porque era para matar as exóticas, né? Então, cachorro do mato acaba com lobo-guará. Pá, pá! Biólogo da conservação. Então, eu aprendi que biologia da conservação é muito mais do que gostar de bichinho e plantinha, né? É uma coisa que tem uma complexidade maior. Mas com a educação, pelo menos o grupo que a gente fez, um grupo focal só, depois não foi muito para frente esse projeto, mas as crianças, que foi quem a gente conseguiu conversar, eles entenderam. A gente fez um videozinho, eu posso até mandar depois para vocês verem uma animação mesmo, explicando como é que era e tudo. E contribuiu bastante. Eu acho que é a história da cultura, de informar mesmo. Essa, por exemplo, a Flona ali no Paranoá, maior polêmica, né? Ela tem que ser coletada, aquilo ali está se acabando, incêndio, tudo tem projetos já para reflorestamento com espécie nativa do Cerrado, a UNB tem interesse, vários lugares, eles deixam aquilo ali queimando, um recurso absurdo que podia estar servindo para um monte de gente, né? Inclusive recurso nosso, né, que está sendo queimado e jogado porque as pessoas acham que manter aquele pinheiral lá é porque gosta da natureza e que aquilo é conservação. Então é um grande desafio, né? Os meus alunos da agronomia, eles se dirigem muito para o Mato Grosso do Sul, né? E eles relatam, principalmente no Mato Grosso, que como são muitas pessoas vão do Rio Grande do Sul para lá, então eles constroem a casa no estilo, né? E colocam os pinheiros, porque eles querem lembrar alguma coisa. Como é que você vai mudar a mentalidade de um gaúcho para dizer para ele que ele não tem que lembrar, que ele tem que se adaptar àquele ambiente e colocar, né? Talvez a dele não dê, mas a dos filhos talvez tenha jeito ainda. Sim. Então, pessoal, acho que vou encerrar aqui, né, Simone? Agradecer demais, me colocar à disposição, se querem continuar essa conversa no Instagram, no e-mail, estou sempre à disposição para a gente continuar essa conversa. Um prazer demais estar com vocês, um prazer estar com um grupo desse, né? É muito privilégio mesmo para mim, onde a gente consegue conversar e trazer esses conceitos. Eu queria tirar uma foto, eu posso fazer um print de tela, minha gente?
Pode, de preferência, se todo mundo abrisse, né? Aí era lindo. Mas quem puder, quem se sentir Tá vendo? Ela já está vontade... mostrando o outro lado dela, gente. Ela trabalha com marketing também, muito bem. Eu trabalho com construção de marketing digital, produção de conteúdo para mídia digital, porque é uma forma muito legal da gente divulgar e mudar essa cultura de uma outra forma, né? Então, vou fazer o print, tá, pessoal? 3, 2, 1. Muito obrigada e espero encontrá-los em breve. Vou deixar Fernanda, aqui eu que de novo. agradeço a escola. Isso, deixa aí. A gente agradece muito, né? Eu, em nome da escola, mas eu acho que o pessoal... Acho que foi alto nível hoje, muito bom, o pessoal participou, né? Muito bom o assunto, e assim, a gente teve várias colaborações, né? Muito importantes, eu fiquei muito feliz também. Aprendi hoje também aqui. Que seja a primeira de várias, né? A gente sempre faz na terça-feira, quando você puder participar, vou estar sempre te mandando convite. Ai, que bom. Né? É uma contribuição muito boa. E acho que você conseguiu aí mais alguns amigos aí que vão estar sempre te questionando agora. Você vai vir para o paisagismo mais ainda. Tenho muita vontade, assim. Só já tem um pezinho ali, a gente só vai te dar um empurrãozinho. Um pouquinho de tempo mais para fazer isso. Mas eu fico vendo os cursos querendo entrar em todos. Não dá para fazer tudo. Muito bom. Muito obrigada mesmo. Obrigada, pessoal. Boa noite, né? Semana que vem volta para terça-feira, tá? O nosso webinário. O professor acabou de sair, o José Marcelo, ele que vai estar falando a semana que vem, tá? Muito bom o assunto, vou passar para vocês logo, tá? Tá bom. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau, pessoal.